Você falando assim de toda a construção familiar, às vezes a gente acredita que é como se fosse algo enraizado, né? Porque aconteceu com o seu irmão, né? E aí a gente acha que não tem mais oportunidade da vida, né? De mudar um pouquinho esse contexto. Obviamente, sua mãe é muito feliz hoje, seu pai também, com o desfecho diferente que você deu, embora a sua referência grande naquele momento era seu irmão. Mas você também despertou para que não fosse também seguir o caminho que o seu irmão... qual a diferença de idade que vocês 4 tinham? anos. Então era uma referência muito próxima, né? Total. Muito próxima. E provavelmente vocês também eram muito próximos, né? Ele cresceu lá na Nigéria, né? Mas quando ele voltou Vocês a morar... ficaram Exatamente. mais unidos, né? Muito mais. Mas é importante... eu sei que às vezes é muito delicado, né? Falar sobre isso. Mas eu sempre acho importante, por quê? Porque, primeiro, que a gente está tendo um bate-papo aqui, mas tem várias outras pessoas escutando, Sim. né? E tem pessoas que acreditam que, bom, se a minha família é assim, então todos nós seremos assim. E não precisa, né? A gente tem que ter um olhar como você teve, como a sua mãe teve também, de colocar você em outros lugares para te dar mais oportunidade de vida e seguir um caminho diferente, né? Sem dúvida. Desfecho Eu acho que diferente. o ambiente ele influencia muito, né? Mas a atitude também cabe a nós. Sim. Né? Porque a decisão é individual, né? Exatamente. Se você não tiver atitude para tomar certas decisões, tudo bem, pela maturidade acaba sendo um pouco mais difícil, né? Você está ali na adolescência, sendo influenciado por N fatores. Mas você precisa ter realmente uma visão de médio prazo. Ou uma estrutura familiar que conceda isso. Que, na verdade, para quem está nessa situação, acaba não tendo, né? Você não tem uma referência familiar que te apoie desse sentido. Então, acaba sendo realmente a grande barreira. Entre os... Vou falar aqui da minha parte materna, né? Entre os netos, eu sou o terceiro neto. Eu fui o primeiro a me formar, graduar. Fui o primeiro a casar. Fui o primeiro a comprar um imóvel. Então, automaticamente, eu fui tornando uma referência dentro da minha própria família. Sim. Então, isso vai de encontro com o que você trouxe, né? Exato. Poxa, você está meio que destoando do status quo, do qual você presenciou e viveu grande parte da sua vida. Isso me deixou muito feliz. E eu busco carregar isso, falando do ambiente de trabalho, também da mesma forma, né? Eu participo de todos os grupos que tem de diversidade e inclusão. Porque eu acredito muito que políticas afirmativas pode ser uma política para mudar não só o contexto corporativo, mas o viés social também. Sim, com certeza. Não do ponto de vista de exercer aquela militância exacerbada, mas de trazer um outro olhar para aquelas pessoas em relação ao país que a gente vive. Né? A gente está falando de uma população, mais uma vez, majoritariamente negra aqui no Brasil. Exato. Mas onde estão os negros no Brasil? Dentro da periferia. Da periferia em outras áreas, mas não exercem um papel social significativo. Eu estava 2 semanas atrás num grande evento na indústria farmacêutica, considerado o Oscar da indústria farmacêutica. Foi no antigo Credit Card Hall. E estando lá, eu pensei nesse momento aqui hoje, né? Falei, acho que a gente poderia abordar isso, né? Porque é interessante. Vários fornecedores, grandes, nacionais e multinacionais, num ambiente com mais de 1.000 pessoas. E eu olhava para o lado e não me deparava com ninguém com uma aparência semelhante à minha. E me perguntava por que isso, né? E me pergunto por que isso. Existe um porquê disso, né? Então, mais uma vez, é um país que a maioria da população é preta ou parda. Mas quando você vai num evento como esse, quem que está te servindo é uma pessoa preta, mas não quem está sentado na mesa. Exato. Então, a partir daí, você começa a entender que a gente realmente precisa superar algumas situações, né? Sim. Diariamente, né? Total. E aí, assim, pensando... Óbvio, a gente precisa pensar primeiro na gente, né? Mas a gente vai trazendo estímulo também para o restante da galera, né? Que se inspira, que tem a semelhança, né? Que precisa, inclusive. Hoje a mídia, ela tá trazendo um pouco isso. Às vezes eu acredito que é um pouco forçado, mas ainda que seja forçado, precisa estar presente, né? Porque daí a gente consegue... A gente. Sim, porque daí certo. Somos nós somos brasileiros. Exato, porque daí a gente não... Na verdade, eu não tô querendo dizer de diferença que existe. Né? Eu me enquadro de uma outra forma e não querendo, enfim, entrar muito nessa pauta. Mas
acredito sim que tem uma certa resistência aí, ainda hoje, embora a mídia está trazendo de uma forma diferente. E é importante porque as pessoas ainda assistem muito TV, essas coisas, e precisam, principalmente as crianças, né, desconstruir muita coisa. A Jéssica esteve aqui falando belamente sobre isso, que a gente teve até um episódio da consciência negra, e começa disso, né, começa desde dos pequenininhos, Total. né, vendo diferença, na verdade não diferença, mas comparação, né, se comparando com outras pessoas de uma forma mais atrativas e semelhante. Sim, né? sim. Yeah. Até um exemplo... desculpa. Por favor, Não, continue. até um exemplo sobre esse exato ponto. Os meus filhos, eles estudam em escola particular hoje, né? Então, assim, é um contexto de vida totalmente diferente do que eu tive, Com certeza. né? E surgiu essa preocupação no meu ambiente familiar. Poxa, vou buscar e vou levar, eu vejo, né? A gente tá vendo. A mãe também vê, né? Minha esposa vê. Ela é diferente. E qual que vai ser o impacto para ela disso? A criança tem inocência. Para a criança, é todo mundo igual, né? Mas a partir do momento que elas vão crescendo, elas vão se sentindo, né, entre os grupos delas, né, certas diferenças. Então a gente busca trabalhar isso, porque é importante trabalhar isso na primeira infância, né? Para não crescer com frustração. É que hoje o tema já está mais difundido, né? Se discute mais sobre racismo, né? Que é importante. Sim, Mas a extremamente criança importante. tem uma inocência, né? Tem. Então a gente precisa preservar isso. E eu acho que é de extrema importância pessoas como você, pessoas como eu, pessoas como que estão nos holofotes, pessoas que estão em cargos de liderança, pessoas que estão em evidência para encorajar outras pessoas, Sim. né, outras pessoas negras, outras pessoas periféricas, porque eu acho que muitas vezes falta esse encorajamento. Acho que quando a gente se depara com um ambiente que não tem representatividade, a gente fica meio acanhado, Sim, meio total de frustrado. acordo. Então, assim, a gente precisa se mostrar, a gente precisa estar nesses ambientes, a gente precisa também conhecer para a gente conseguir encorajar outras pessoas para... Mostrar que existe a capacidade, né? Exato. Que a gente precise fazer algo Possível. para não somente encorajar, mas sim para buscar outros dos nossos para fazer parte daquilo ali, ser pertencentes daquilo ali. Então, Também, isso é né? De importante. qualquer lugar, de qualquer ponto que seja. É uma pauta importante Sim. que Muito importante. que desencadeia N Várias discussões, coisas. né?